Meus queridos, a paz do Senhor, eu sou o diácono Claudio Machado e esta é mais uma das nossas pequenas reflexões com base na leitura diária da revista Lições Bíblicas da CPAD, neste quarto trimestre de 2022, a lição dos adultos, que está trabalhando tematicamente dentro do livro do profeta Ezequiel. Nós estamos discutindo alguns temas em Ezequiel e materialmente estudando Ezequiel, e o nosso pano de fundo é escatologia bíblica, a doutrina das últimas coisas. Neste contexto, o tema do trimestre é a justiça divina, e o subtema do trimestre fala da preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. O tema da nossa semana, lição número 8, é o bom pastor e os pastores infiéis. Já estudando desde ontem, nós já aprendemos que, apesar de falar de pastor, não está se falando daqueles pastores conforme Efésios 4:11. Ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Não é nesta linha. Pastor aqui é um líder. É aquele que vai na frente guiando um rebanho que vem atrás. E aqui pastor tem o contexto político. O líder da nação é compreendido ou aplicado por Deus aqui metaforicamente como sendo um pastor. Nós já vimos isso ontem. E hoje, terça-feira, dia 15 de novembro, olha, lá em Brasília tem uma reunião de gente lá que está chamando a atenção, viu? Carreta é o que mais tem. Vamos deixar Deus trabalhar. Hoje, dia 15 de novembro, nós leremos do primeiro livro dos Reis, capítulo 22, versículo 17. Nós fizemos esta leitura em Reis agora há poucos dias, falando sobre o profeta Micaías, mas nós vamos voltar ao assunto daqui a pouco. E a epígrafe da leitura de hoje diz: o profeta Micaías viu Israel como ovelhas dispersas sem pastor. Ovelhas dispersas sem pastor, viu Israel. Então, confirma que está realmente no contexto da política, no contexto da governança, no contexto das lideranças. E eu até disse ontem que essa revista, esta revista da CPAD, ela já tem dias, meses que está preparada, pronta, estava aguardando que esse trimestre iniciasse. Então não tinha como o comentarista adequar, tão bem adequado o contexto que nós estamos vivendo com o que ele colocou nas nossas leituras diárias e nas nossas lições semanais. Então eu só posso ver isso aí, Deus falando, e espero que você também esteja percebendo a mesma coisa. Vamos fazer a nossa leitura no primeiro livro dos Reis, capítulo 22, versículo 17, na tradução Revista Almeida e Corrigida, e nós estamos fazendo uso da Bíblia de Estudo Mateu Henry, editada pela Sociedade Bíblica do Brasil. Este é o nosso segundo vídeo. Você tem o vídeo de ontem e, querendo Deus, teremos mais 4. Então assista todos. Perceba que o irmão Daniel Anjos tem colocado esses vídeos na mesma capa. Quando você vê-los na mesma capa é porque eles são uma temática só. Então você assista todos eles, por favor, e compreenda o assunto da semana. Aproveito já para te convidar para se inscrever no nosso canal. Se inscreva, compartilhe, curta, comente, acione o sininho das notificações, tá bom? Vamos abençoar o povo de Deus exclusivamente com a palavra de Deus e vamos pedir discernimento ao Senhor para compreendermos o que está escrito. Pois bem, primeiro livro dos Reis, capítulo 22, versículo 17 diz: então disse ele quem? O profeta Micaías. Micaías é aquele profeta que, quando Josafá e Acabe estavam se preparando para ir à guerra, Josafá disse bem assim: vamos consultar o Senhor? Vamos ver o que Deus diz acerca disso? O crente geralmente vai orar antes de tomar atitudes. Aí Acabe mandou trazer todos os seus profetas que estavam na folha de pagamento. Aí os profetas, servidores públicos, profetizaram que o rei fosse à batalha e o rei seria vitorioso. E Josafá, ouvindo, olhando o semblante deles, Josafá não foi assim bem convencido não. Josafá disse: olha, não tem mais ninguém que a gente possa consultar não, porque não está muito bem claro isso aí. Aí o rei Acabe disse: tem um, mas eu não gosto muito dele não, é um tal de Micaías, porque ele nunca profetiza bem a meu respeito. Aí, não, mas vamos ouvi-lo.
Aí foram buscar Micaías e quando vem trazendo Micaías, alguém já disse, olha, eu já vou te avisar que todo mundo profetizou bem para o rei. Então é bom que você faça isso também. Micaías disse, não vou fazer nada daquilo que Deus não mandar. Quando chega diante do rei Acabe e de Josafá, perguntam a ele, aliás, o rei Acabe pergunta, posso ir à batalha? Vou me sair bem? Aí ele faz uma cara de sarcasmo e disse, vá, pode ir, tranquilo. Oxe, vai dar certo, não sei o quê. Aí faz aquela cara de sarcasmo, né? Aí o rei Acabe reclama com ele, mas até quando? Por que você não fala a verdade, não sei o quê? Aí eu não sei se foi no momento que agrediram ele, me parece que foi. Micaías voltou para Josafá, para Acabe, botou o dedo e disse, olha, eu vou te contar, eu estava lá. Quando eu vi, então disse ele, vi todo o Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor, o Micaías dizendo que o Senhor, quando ele teve aquela visão, o Senhor disse para ele, estes não têm senhor, quer dizer, não tem rei, não tem liderança. Torne cada um em paz a sua casa. Observe aqui que nós estamos no contexto de que existem o bom pastor e os pastores infiéis. Deus deu rebanhos a líderes. E aí nós temos líderes políticos que precisam acordar. Hoje nós estamos falando disso mesmo. O teor aqui não tem nada a ver com o pastor que dirige igreja. São pastores que são líderes. Você tem líderes em cidades, você tem vereadores que são líderes em cidades. Você tem prefeitos que são líderes em cidades. Você tem deputados estaduais. Você tem até juízes também, né? Juízes que podem ser retos ou iníquos. Só que os juízes não são municipais, apesar de estar nos municípios, eles são estaduais. Aí você vai para o nível estadual, você tem deputados estaduais, você tem governadores. Faltou falar sobre os secretários e agora falo sobre os secretários municipais e agora falo dos secretários estaduais. São líderes. Deus os colocou diante do povo para um fim, como também o são os juízes. Seja no município, os juízes unitários, ou seja no colegiado, lá em cima quando se reúnem os nossos desembargadores. Nas várias ramificações que existe o Poder Judiciário. Quando você sobe o leque, você vai chegar lá no federal e você vai encontrar os congressistas, sejam deputados federais ou senadores, são líderes de regiões, senadores representando os estados, os deputados representando as pessoas, são líderes. Cada uma voz daquela arrebanha um monte de pessoas, cada uma voz daquela representa um monte de pessoas. Você vai ter aí agora outros líderes em escala maior. Você vai ter a magistratura com os ministros dos tribunais superiores, você vai ter o Supremo Tribunal Federal, você vai ter o presidente da República com todos os seus ministérios, todos eles são líderes. Lá destacam-se outros líderes, o Ministério Público, por exemplo, com a PGR. Lá você tem a Advocacia Geral da União e são outros líderes que tomam decisões para o Brasil inteiro. E aqui é interessante observar que Deus tem dado a cada um dos líderes a capacidade de administrar rebanhos, mas que estes líderes haverão de prestar conta diante de Deus e nós estamos estudando isso desde o início do trimestre. Deus fará justiça, a justiça divina, Deus fará justiça. Tudo aquilo que é dado à mão para administrar será tomado uma prestação de contas. Jesus narra uma parábola que pode ser muito bem aplicada aqui, que certo homem chamou seus servos, deu-lhes talentos e foi embora. E disse, administre, quando eu voltar eu vou prestar contas. Eu vou chamar a prestação de contas, eu vou pedir, exigir a prestação de contas. E quando ele voltou, alguns foram, bem-sucedidos, porque fizeram prosperar, fizeram progredir o talento que foi entregue em suas mãos. Outros não, pegaram o talento e enterraram, para pelo menos guardar aquele talento. E o Senhor foi muito claro lá para eles, disse, se vocês sabiam que eu ia tomar a prestação de conta do talento que eu entreguei na mão de vocês,
e que eu sou duro, disse o Senhor na parábola? Por que vocês pelo menos não fizeram correr o juro? Por que pelo menos não progrediam um pouquinho? Vocês largaram aí ao léu. E é o que nós sabemos que acontece hoje com muitos pastores dentro do contexto, líderes políticos, entenda a expressão pastor aqui, que recebem de Deus uma responsabilidade, um rebanho a cuidar, e eles só conseguem olhar para dentro do seu bolso, só conseguem olhar para dentro do seu interesse, para dentro dos que são, em volta dos que são seus, alcançando os que são seus. Quando na realidade a responsabilidade de cada um é responsabilidade inclusive territorial. No município, vereadores, prefeitos, secretários atuam com a responsabilidade no âmbito do município. Nem tem responsabilidade lá com outro município. Eu moro no Luiz Eduardo Magalhães e aqueles que Deus chamou neste contexto para terem este rebanho sob sua responsabilidade, em Luiz Eduardo Magalhães, não responderão por Barreiras, não responderão por Taguatinga, não responderão por São Desidério, não responderão por Formosa do Rio Preto, responderão por Luiz Eduardo Magalhães. Quando você aumenta, você sobe o leque, você vai para o estado da Bahia, os deputados estaduais, secretários estaduais do governo estadual, o governador, os juízes, etc., não vão responder por outros estados. Eles têm responsabilidade dentro de todo o território da Bahia. Me parece 417 municípios. Quando você vai para nível federal, lá no nível federal, estes pastores, entenda pastor no contexto que nós estamos lendo aqui, 1 Reis 22:17, eles têm uma responsabilidade com relação a todo o território nacional. Isto quer dizer que Deus haverá, fazendo uma aplicação geral agora, haverá de chamar uma prestação de conta os pastores propriamente ditos, na linha de Efésios 4:11, apóstolo, profeta, evangelista, pastores e doutores, pastores. Deus vai chamar uma prestação de contas. Tem muito pastor que infelizmente não cuida do rebanho como deveria cuidar. Tem muito pastor que só está de olho na lã, presta atenção, só está de olho na lã. E Deus, que é quem entregou a eles a responsabilidade de cuidar do rebanho, vai tomar isso, vai chamar isso uma prestação de contas. Aí o texto diz bem assim: a quebrada não ligaste, a desgarrada não buscaste, né? Então o Senhor vai chamar uma prestação de contas. Mas acontece que o termo pastor aqui não é específico para esta função eclesiástica. O termo pastor aqui aplicado no Antigo Testamento fala do líder, que foi escolhido por Deus, conforme Romanos capítulo de número 13, escolhido por Deus, posto diante do povo para que administre o melhor para o povo. Em momento nenhum, Deus vai escolher um líder que seja favorável ao aborto. Escreva aí, busque aí, veja se eu estou errado. Deus vai escolher fulano de tal e vai dizer: fulano de tal, você é favorável ao aborto, eu estou contigo. Não, de forma nenhuma. Em momento nenhum Deus vai escolher um líder, conforme está lá na lei. Está escrito que os pais ajuntam para os filhos, está no texto bíblico. E a lei diz que é a obrigação dos pais cuidar dos filhos. Aí Deus agora vai escolher um líder que diz que o pai trabalha e junta riqueza. Na hora que morre, essa riqueza volta para o Estado. E o filho tem que trabalhar de novo para conseguir tudo. É assim? De forma nenhuma. Deus vai escolher um líder que vai dizer bem assim: vamos dar ênfase a toda a bandidagem, ao tráfico de drogas, e vamos desarmar a polícia. É isso? Não, de forma nenhuma. Voltando a citar Romanos 13, Romanos 13 diz que a autoridade não vem de balde, não vem de graça, não vem à toa, porque são ministros de Deus, separados para agir em nosso favor. Agora, se você não faz o bem, tema, porque ela é ministro de Deus e vai agir. Então nós precisamos acordar e entender que as coisas às vezes acontecem por nossa causa. Somos nós quem queremos que fulano e cicrano sejam nossos líderes, como aconteceu com Saul, eu já citei isso ontem, diferente de Saul e Davi. Davi foi homem escolhido segundo o coração de Deus. Já Davi foi homem escolhido por Deus, segundo o coração do povo. O povo deu os requisitos e Deus disse bem assim: o homem que o povo quer é Saul. Ó Samuel, ele está aí escondido aí atrás destas bagagens aí, destes cestos aí, ele está escondido aí. Já Davi não.
Davi era novo, era pequeno, apesar de ter a garra de um leão, por isso que ele é tido como o leão da tribo de Judá. Davi parece que tinha cabelo vermelho, era ruivo, mas era alguém de coração íntegro, era alguém de coração puro. Tinha lá suas falhas, como já citei ontem. Veja o vídeo de ontem que você vai compreender. Então nós precisamos entender que Deus considera estes líderes como pastores. E são pastores do povo de Deus. O povo de Israel é povo de Deus, verdade. Mas o povo da África também é povo de Deus, verdade. O povo da Austrália é povo de Deus, verdade. O povo da Indonésia, o povo do Japão, o povo da Coreia, o povo dos Estados Unidos. O povo brasileiro é povo de Deus. O povo brasileiro é povo de Deus. E todo aquele que pega a mão algo para administrar, vai prestar contas. Então, fazendo a aplicação, a explicação da epígrafe que diz: o profeta Micaías viu Israel como ovelhas dispersas sem pastor. Por quê? Porque estava sem rei, que o rei saiu à batalha, não acreditou, lá, quis até trocar de roupa, etc. E de repente, uma flecha veio perdida lá no meio das outras e acertou justamente, parece na fivela, e o rei morreu naquele local, e por um instante Israel realmente ficou sem pastor, ficou sem líder. Deus tem o controle de tudo. E se você é um destes líderes, volto a citar, vereador, prefeito, deputado estadual, secretários municipais ou estaduais, governador, juiz, deputado federal, senador, ministro, presidente da República, etc. Você também está na lista de Deus. Deus quer algo de você e quer que você cuide do povo dele, que somos nós, da forma que ele determinou. Ou o Senhor poderá trazer uma punição contra você. Verifica aí se o que eu estou dizendo não é correto, se por acaso o que eu estou falando está fora do contexto. É porque tem muita gente que não gosta da política. Deus é contra a politicagem. Mas desde Gênesis capítulo de número 9, que o governo humano foi entregue na mão dos homens, e a política também faz parte daquilo que Deus deseja para nós. Amanhã, querendo Deus, falaremos sobre Jesus via o povo de Israel como um rebanho. O povo de Israel, o povo, a nação. Israel, já falei para vocês que fala-se de nação. Nação, povo, política, administração. Viu o povo de Israel como ovelhas sem pastor. Jesus também viu o povo de Israel como ovelhas sem pastor. Vamos deixar para amanhã. Se inscreva no nosso canal, compartilhe, curta, comente e vamos continuar estudando sobre o bom pastor e os pastores infiéis. Até porque Jesus é o bom pastor e neste contexto ele é o que vai administrar Israel e o mundo na sua teocracia no período do milênio posterior à grande tribulação. Deus te abençoe e até amanhã. Se inscreve aí, viu?